Bom, para começar, a aula passada, gente, a gente começou a falar um pouquinho com vocês, a gente começou a discutir um pouquinho com vocês sobre prismas. O que eu disse para vocês que era um prisma? Era um poliedro, ou seja, era um sólido geométrico formado somente por polígonos. Só que esse poliedro tinha uma característica específica. Qual era essa característica, gente? Você tinha duas bases que eram paralelas, certo? E eram idênticas, ou seja, o que eu tinha numa base era a mesma coisa que eu tinha na outra base lá em cima, no outro plano, correto? E todos os segmentos que ligavam essas bases tinham que ser paralelos entre si. E isso, para você, o sólido formado através disso, era chamado de quê? Era chamado de prisma. Dentro dos prismas, turma, eu coloquei como principais elementos 4. Quais eram os 4 elementos que eu joguei como principal? Não lembro se foi 4 ou se foi 5, mas eu acho que foi 4. Eu disse para vocês que você tinha a base como principal elemento, a face lateral, qualquer face que aparecia na lateral era um principal elemento, as arestas da base, os segmentos que eu tinha lá na base, certo? E os segmentos laterais, turma, que eram chamados de arestas laterais. Então, os segmentos que estão na base e a aresta da base. Os segmentos que se encontram na lateral são chamados de aresta lateral. Depois disso, gente, eu classifiquei esses prismas para vocês. Eu trouxe duas classificações, o prisma reto e o prisma chamado de oblíquo. O prisma reto, turma, o que tinha que acontecer? A minha aresta lateral, o segmento ligava uma base à outra, tinha que ser perpendicular ao plano da base. Tinha que formar um ângulo de 90 graus lá. Quando isso acontecia, turma, o que eu tinha? Um prisma chamado de reto. E com a observação naqueles slides, eu coloquei para você o seguinte, ó. Em todo prisma reto, quando acontecer da base ser um polígono regular, meu prisma era chamado de regular. Então, para mim ter um prisma regular, ele precisa ser reto. Segunda característica, turma, além dele ser reto, a base tem que ser um polígono regular. Vai ser um triângulo equilátero, um hexágono regular, um pentágono regular, um quadrado. Isso que tinha que acontecer para o prisma ser chamado de regular. O prisma oblíquo já era aquele onde a aresta lateral, aquele segmento ligava uma base à outra, turma, ele não formava um de 90 graus com o plano da base. Então, quando não formar, o que vai acontecer? Ele vai ser chamado de oblíquo. E depois disso, eu disse, turma, toda vez que a gente for falar de sólidos geométricos, qual a parte mais importante para a gente? Saber calcular área total e saber calcular volume. Certo? Qual a parte mais importante para nós? Saber calcular área total e saber calcular volume. Para qualquer que seja o prisma, como eu tinha sempre duas bases idênticas e paralelas, era a área das duas bases, mais a área que se encontrava na lateral. Então, o que é a área total? É 2 vezes a área da base mais a área lateral. Para qualquer prisma. E eu disse para vocês que toda vez que vocês quisessem calcular volume, turma, era sempre a área da base multiplicado pela altura do prisma. Lembrando, o que é a altura do prisma? É a menor distância entre as bases que são paralelas. Bacana? Não é sempre que minha aresta lateral vai fazer papel de altura. Toma cuidado com isso. Se meu prisma for oblíquo, turma, o que vai acontecer? Minha aresta lateral não forma altura. A altura é a menor distância entre as duas bases. Ou seja, provavelmente vai formar um triângulo retangular, ou você vai aplicar Pitágoras, ou você vai mexer com alguma razão trigonométrica para pensar nessa altura. Mas isso é caso específico. Raramente aparece exercício. Tá? Bom, e nos casos dos prismas retos? Quem que é a altura do prisma? É a própria aresta lateral. Quando o prisma for reto. Toma cuidado com isso. Beleza? Bom, e além disso, eu comentei a respeito de 2 prismas que eu coloquei como especiais. Quais eram os 2 prismas que eu coloquei como especiais, turma? Era o paralelepípedo, a famosa caixa de sapato, e o cubo. E eu passei para vocês fórmulas com relação dos dois, com relação à diagonal deles, certo? A área total e ao volume. Gente, essas aqui, a pessoa precisa saber as de cor? Não tem necessidade. Desde que você consiga desenvolver uma boa. Você consiga desenvolver essas formas uma boa. Você precisa saber o quê? O caso geral. Caso geral, área total, 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Volume, área da base vezes a altura. Caso geral, você resolve tudo. Tem os específicos? Tem. Para fazer o quê? Para facilitar o caminho para vocês. O que eu peço para vocês? Pensa na cabeça, gente. Vai facilitar? Vai demais da conta. Então, lembra bem daqueles slides. E, turma, aquelas 3 videoaulas que eu mandei para vocês. E hoje está entrando mais uma videoaula de resolução de exercício. Ou seja, são 2 videoaulas de resolução de exercício. Uma que eu liberei na semana passada,
e outra que eu vou postar ainda hoje. E vocês vão ganhar mais uma listinha de exercícios. Eu sou bonzinho, eu adoro vocês, eu penso muito em vocês. Combinado? Bom, galera, vamos lá naquela primeira lista de exercícios? Eu gostaria de ouvir dos senhores, ouvir não, vocês escrevessem para mim aqui no chat quais foram as dúvidas que vocês tiveram. Vou tentar ajudar vocês em alguns exercícios. Lembrando, gente, vai me avisando com relação ao tempo aí. Na hora que o tempo estiver acabando, dá um toque aí, porque senão fica igual da outra vez lá. A gente acaba sendo cortado metade da aula. Pode ser? Escreve para mim no chat aí quais foram as dúvidas que vocês tiveram na lista para eu poder ajudar vocês. Vai lá, gente, eu estou esperando. Três da lista de prismas. Bora lá arrebentar ela então. Galera, deixa eu mudar a câmera aqui para ajudar vocês, tá? Para ficar melhor. Estão enxergando o quadro direitinho, gente? Dá para enxergar o quadro, galera? Bora lá. Bom, galerinha, primeiro exercício que vocês me pediram foi a questão de número 3. Vocês me dão um minutinho só para me fazer esse prisma para a gente enxergar melhor? Rapidão. Exercício 3. Bora lá, galera. A gente tem um prisma bonitinho aqui, hexagonal. Olha só o que a questão diz para nós. Bom, uma caixa com a forma de um prisma hexagonal regular, se é regular, gente, minha base é um polígono regular. Vamos pintar a base? Galera, a base é essa coisa aqui, esse hexágono. O que eu tenho desse hexágono? O que eu sei de informação dele, gente? Eu sei que ele é um hexágono regular. Se é um hexágono regular, gente, todos os lados que se encontram aqui na base, todas essas arestas da base, elas têm medidas iguais. Beleza? Só por ser regular. Bom, continuando o prisma. E ele fala para você desse prisma que ele tem volume valendo 192 vezes de 3. Primeira informação importante que ele te deu, ó. Ele falou para você que o volume desse prisma hexagonal vale 192 raiz de 3. Qual a unidade que ele traz para nós? Centímetros cúbicos. Lembra, turma? Toda vez que eu falar de volume, unidade medida fica elevada ao cubo.
Bacana? Eu te deu isso de informação até o momento. E ele fala mais para você, ó. Sabe-se que a altura dessa caixa é igual à distância entre dois vértices opostos lá na mesma base. Turma, eu estou te falando aqui, ó. Essa altura aqui, ó. Vou botar ela aqui de ladinho. Essa altura aqui que ele chamou de medida X tem o mesmo comprimento de dois vértices consecutivos na base. Tem essa mesma medida lá, turma, que a gente também está chamando de X. Bacana? Tem de boa? Bom, sabendo disso, ele pede para você, a altura dessa caixa em centímetros vale quanto? Eu quero saber quem? Eu quero saber o X, que representa a altura da caixa. Show de bola? Galera, presta atenção. Quando eu pego dois vértices consecutivos lá na base, gente, aqui não é o centro da minha base? O que o centro da minha base está fazendo com ela? Está rachando em dois trechos de medidas iguais. Se racha em dois trechos de medidas iguais, aqui vale x sobre 2, aqui também vale x sobre 2. Bacana? Gente, eu posso pensar um pouquinho mais fundo. Vamos lá, vamos raciocinar um pouquinho mais. A gente sabe que todo hexágono regular ele é dividido em triângulos que são equiláteros. Quantos, para ser mais preciso? 6. E todos eles são idênticos? Sim, todos eles são idênticos. São 6 triângulos equiláteros idênticos. Opa, professor, aqui também faz parte, não faz? Eu vou até botar aqui, ó. Então, gente, minha base fica dividida em 6 triângulos equiláteros que são idênticos. Se esses triângulos são equiláteros, turma, e um lado deles mede x sobre 2, o que eu posso falar de todos os lados dele? Também medem x sobre 2. O que eu acabo de descobrir? Eu acabo de descobrir que minha aresta lateral, que é meu Azinho, é o lado do meu hexágono, turma, eu descobri que esse Azinho, ele mede quanto? X sobre 2. Bacana? Tem de boa? Bom, sabendo disso, ele me deu informação sobre quem? Sobre volume. Professor, como que a gente calcula o volume de qualquer prisma? Galera, para qualquer que seja o prisma, o volume sempre é dado por área da base, AB simboliza a área da base, vezes a altura do prisma. Show de bola? Pergunto, minha base não é um hexágono? Concorda? Como que a gente calcula, gente, essa área da base que é um hexágono? Então, de verde a área da base, galera. Não são 6 triângulos equiláteros formados? Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ser 6 vezes a área de um triângulo equilátero, que é dada por A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, isso de verdinho representa a área da base. Só que minha área da base, gente, ela multiplica a altura do meu prisma. Vamos aqui na figura? Quem que é a minha altura do prisma? Não é o meu x? Concorda? Então, vezes a altura que vale x. Tá aqui bacana? De boa? Gente, continuando. Então, esse volume, eu conheço ele? Conheço. Vamos substituir aqui direto já? Pode ser? Quem que é esse volume aqui, turma? Não é 192 raiz de 3? Olha lá, ó. 192 raiz de 3. Isso está sendo igual aqui do lado. Concorda? Mas eu pergunto, dá para simplificar alguém? Raiz de 3 não está multiplicando os dois lados? Pode ir embora? Pode. Professor, dá para simplificar mais gente, eu estou enxergando ali. Eu também. 192 e 6. Será que dá para dividir? É par, dá por 2. Se eu somar 2 com 9, dá 11. Mais 1 dá 12. 192 é múltiplo ao mesmo tempo. Presta atenção. Ele é múltiplo ao mesmo tempo de 2 e de 3. Se é múltiplo ao mesmo tempo de 2 e de 3, turma, ele não tem que ser divisível por 6. Então, aqui no cantinho, de cabeça eu sou ruim de conta. Vamos lá. 192 dividido por 6. Vamos lá, gente. Cabe 3 vezes, vai dar 18. Subtrai e sobra 1. Baixa aqui, 2. Quantas vezes cabe lá dentro, gente?
Para dar 12, para dar 12, eu multiplico 6 por quanto, gente? Não é por 2? Concorda? Então, se eu faço 16 dá 12, subtrai, sobra quanto? 0. Pode simplificar eles? Pode, teacher. Aqui, ó. Por 6 vai ficar 32. Por 6 aqui vai ficar 1. Show de bola até aí? Bom, então nós temos lá, ó, 4 está dividindo e pode vir multiplicando, não pode? Um cantinho A. 32 vezes 4. 4 vezes 2, gente, é 8. 4 vezes 3, teacher, dá 12. Então deu 128, 4 está dividindo, vem multiplicando. Então, 128 está sendo igual. Quem que sobrou do lado de lá? Não foi o meu A? Eu pergunto para vocês, gente, me ajuda. Quem que é esse Azinho? Quem que é esse Azinho, gente? Não é o meu X dividido por 2? Posso trocar? Pode. Então vai aparecer X sobre 2. Só que meu Azinho, ele não está elevado ao quadrado? E ele está multiplicando quem, gente? Ele está multiplicando o X. Bacana? Não foi o que sobrou? Show de bola. Ó, tu está querendo sair do negócio. Vamos lá. Então, 128, ele está sendo igual. X ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, certo? E isso está multiplicando o X. Vamos lá, gente. 4 está dividindo, vem multiplicando. Então, nós temos 128 vezes 4. Aqui no cantinho, ó. 128 vezes 4. Vamos lá, fazer conta. 4 vezes 8 é 32. Sobe 3. 4 vezes 2, gente. Teacher, dá 8. 8 mais 3 dá 11. É isso? É 11? Subiu. Concorda? Vamos lá. 4 vezes 1, 4. Com 1, 5. Teacher, deu 512. Então, 512 está sendo igual. X quadrado vezes x, não é x elevado ao cubo? Professor, que número elevado ao cubo dá 512? É 8. Então, esse x vai valer quanto? 8. O que eu fiz para achar o 8? Raiz, deixa eu fazer mais um passo aqui, ó. Tira a raiz cúbica, né? 512. Essa raiz cúbica, gente, ela vale 8. Bacana? Show de bola? Tem unidade? Tem. Unidade é centímetros. Professor, o que o exercício pedia? Ele não pedia altura? Minha altura não é o meu x? Então, esse cara aqui representa a altura. Bacana? Vamos ver se tem alternativa para ajudar a gente? Não, teacher. A alternativa é a letra E. Bacana, gente? Dúvida? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat para ver se tem alguma dúvida. Parece que não. Então, aumenta de boa. Vamos lá. Qual outro exercício vocês querem tirar dúvida, gente? Fala para mim aqui no chat para eu poder observar. Vamos lá, vamos lá. Qual outro exercício vocês querem, gente? Manda lá. Exercício 7. Galera, pode apagar aqui um tempinho? Posso apagar esse negócio? Dá um aval aí para mim. Pode? Pode apagar? Então vou apagar, gente. Não falou nada? Então só. Vou apagando. Exercício 7. Vamos lá. Boa questão. Olha o que a questão 7 fala para você, gente. Presta atenção. Essa questão ela é difícil? Não é. Mas a interpretação dela ela é chata. Tem que ter muita observação. Eu quero a atenção de vocês. Ele fala, ó, um paralelepípedo retângulo. É um prisma paralelepípedo? É um prisma. Caixa de sapato. Aqui, ó. Paralelepípedo. Retângulo. Bacana? Você tem um paralelepípedo retângulo. Você tem um prisma? Tem.
Como ele é retângulo, gente, ele é reto. É, gente, ele é reto. Bacana? O que ele fala dele? Ele tem 142 centímetros quadrados de área total. Olha só a informação que ele está te dando. Área total, ele falou que vale 142 centímetros quadrados. Bom, e a soma dos comprimentos de suas arestas vale 60. Essa informação foi muito carregada. Vamos desenhar? Gente, toda vez que o exercício complicar para você, a dica que eu dou, faz desenho. Desenho vai te ajudar muito. Bora desenhar uma caixa de sapato aqui? Bem rapidinho, galera. Beleza. Gente, temos um paralelepípedo aqui? Temos. O que ele falou desse paralelepípedo para nós? Ele falou que a gente está somando todas as arestas. Pergunta, no paralelepípedo, eu posso falar que todas as arestas são iguais? Não. Elas são iguais aonde? No cubo. Eu tenho cubo aqui? Não. Vamos marcar as arestas iguais aqui então, gente? Vamos lá. Nós temos comprimento, temos largura e temos altura. 3 tipos de aresta diferentes. Eu tenho que tomar cuidado que eu estou somando todas. Elas vão repetir? Vão. Então presta atenção. Gente, esse segmentozinho aqui, ó, ele é idêntico a esse aqui lá do fundo, ó. Que é idêntico é esse aqui na frente, ó. Que é idêntico a este outro aqui no fundo. Se eles são idênticos, todos eles têm medidas iguais. Então, se eu chamar esse comprimento de A, aqui vai medir A, aqui vai medir A, e aqui também vai medir A. Show de bola até aí? Quantas vezes esse comprimento A apareceu? 4 vezes. Cuidado com esse tipo de exercício. Bom, professor, nós temos largura aqui? Temos. Mostra para mim onde ela aparece. Ó, ela aparece aqui. Mas ela também aparece aqui em cima. Ela também aparece aqui do lado, ó, gente, ó. E ela também aparece aqui em cima. Pergunto, essa largura repetiu quantas vezes? 4 vezes. Então, se eu chamar a largura de B, aqui vai medir B, aqui vai medir B, e aqui também vai medir B. Show de bola? Professor, sobrou a altura. Eu sei, gente, olha lá. A altura, gente, note que ela aparece aqui, ela aparece aqui, ela aparece aqui e também aparece de cá. Pergunta, quantas vezes essa altura C repetiu? Também não foram 4 vezes? Ele não está somando todas as arestas? Então, tudo que está colorido ali ou de laranjado, ou de verde, ou de roxo, eu tenho que juntar. Concorda? Então me ajuda. Presta atenção. Olha a informação que ele está te dando. Ele falou que a soma de todas as arestas tem que dar 60. A aresta A não repetiu 4 vezes? A B não repetiu 4 vezes? A C não repetiu 4 vezes? Então nós temos 4 que multiplica a aresta A mais a aresta B mais a aresta C. 4 vezes A mais 4 vezes B mais 4 vezes C. E ele falou que essa soma tem que dar 60 centímetros. Show de bola? Bom, galera, sabendo disso, dá para melhorar essa informação? Tá. 4 está multiplicando, eu posso trazer ele dividindo. Se eu vou dividir, posso dividir dos dois lados para ficar mais rápido. Por 4 aqui fica 1. Por 4 aqui fica 15. Então, o que eu sei de informação? Que se eu somar o comprimento mais a largura
mais a minha altura, essa soma tem que ser igual a quanto? 15. Bacana? Tem de boa? Bom, você sabe essa informação, você tem outra. A área total vale 142. Vamos deixar essa área total para depois. Vamos continuar lendo o texto? Pode ser? Bom, gente, ele falou isso para nós, que a soma de todos os comprimentos das arestas vale 60. Continuando. Sabendo que seus lados estão em progressão aritmética, professor, os lados não são A, B e C. Para estar entre A, turma, de um lado para o próximo, eu tenho que somar sempre a mesma quantidade. Eu sei quanto é essa quantidade, eu sei quanto que vale cada lado? Não. Eu vou chamar o central de X, turma. Você poderia colocar o primeiro sendo X? Pode, fica a seu critério. Eu vou jogar de um jeito para ficar mais fácil para nós. Eu vou chamar o central de X. Quem vem antes dele, ele menos uma certa razão. Então, vamos falar que é X menos R. Quem vem depois dele, ele mais a mesma razão. Ou seja, X menos R mais R vai dar X. Mais R vai dar X mais R. Temos uma PA aqui, turma. Temos uma PA, gente, de razão. De razão, né? Bacana? Sabendo disso, gente, o que ele quer na questão para nós? O que ele pediu para a gente determinar? Ele pediu para a gente determinar, gente, quem são esses lados. Eu quero o valor do A, o valor do B e o valor do C. Bora fazer conta, então? Eu vou começar por essa informação. Gente, quem que a gente chamou de Azinho aqui? Quem é meu Azinho? Não é X menos R? Vamos substituir? Então, nós temos X menos R mais. Galera, quem a gente chamou de B? Quem que a gente chamou de Bzinho? Bzinho a gente não chamou o X? Então, mais X. Gente, quem que a gente chamou de C, que é a altura? Quem a gente chamou de C? Não foi o X mais R? Então, mais X mais R. E você sabe que essa soma, ela está dando quanto? 15. Pergunta, dá para simplificar algum? Tá. Note que menos R e mais R, se eu somar os dois, dá zero. Pode cancelar? X mais X mais X, 3x. Você sabe que está dando quanto? 15. 3 está multiplicando, ele passa a dividir 1. Então, esse x vai ser 15 dividido por 3. 15 por 3, galera, esse x, você sabe que ele vale 5. Ele vale 5 o quê? 5 centímetros, é um comprimento. Massa. Já achei uma das dimensões? Já? Já achou o valor do B. Mas está faltando achar ainda quem? A. E está faltando achar C. Professor, de onde eu vou tirar essas informações? Da área total. Eu te dei outra informação. Eu pergunto. Lá no seu caderno, eu te disse como calcular essa chamada área total. Me ajuda aí, gente? Lá no seu caderno, quando eu falei de paralelepípedo, eu disse que a área total era 15. A área total era 2 vezes AB mais AC mais BC. Para qualquer paralelepípedo. 2 vezes AB mais AC mais BC era a área total. Está lá no seu caderno. Galera, olha o tempo aqui. Não, dá tempo de eu terminar. Sabendo disso, gente, note aqui comigo. Quem que é a minha área total? Não é 142? Você sabe que esse cara vale 142. Certo? Eu pergunto, eu tenho A, B e C? Tem. Posso substituir? Posso e devo. Mas antes, esse 142 e esse vezes 2, dá para simplificar? Dá. Aqui fica 1, aqui fica 71. Então, o que nós temos? Temos que 71 está sendo igual. Não sobrou AB mais AC mais BC? Vamos substituir quem é AB, BC e AC? Um A. O A. Quem que é meu A, gente? Não é X menos R? Então, temos X menos R e multiplica o B. Quem é o B, gente? Não é o X? Acabou? Não. Mais AC. Quem é o A? O A não é X menos R?
Só que esse cara está multiplicando o C. Quem é o C? X mais R. Show de bola? Acabou? Não. Mais BC. O B não é o X? O C não é o X mais R? Até ali, tranquilo? Só que eu vou melhorar um pouquinho mais. Olha quem que eu conheço. Eu não conheço o X? Vamos substituir logo? Então, onde tem X vai virar quem? 5. Onde tem X vai virar quem? 5. Onde tem X é 5. Concorda? Onde tem X, gente, é só botar um 5 lá. Onde tem X, vira 5. Professor, sobrou só R para a gente achar. Olha que show de bola. Se eu achar o R, o problema está resolvido. Consiga as 3 dimensões. Então, vamos lá? Me ajuda com conta? 71 está sendo igual. Galera, o 5 vai multiplicar as duas parcelas. 5 vezes 5, 25. Menos 5 vezes R, 5R. Mais. Vamos lá, ó. Produto da soma pela diferença. E um produto notável? É. Quem é o produto da soma pela diferença? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aí você me fala, professor, quem é o primeiro dos dois? É o 5. Quando eu levar ao quadrado, vai dar 25. Menos. Quem é o segundo dos dois? É o R. Quando eu levar ao quadrado, vai aparecer R ao quadrado. Essa multiplicação já foi. Professor, eu gosto de sofrer, eu quero fazer o chuveirinho. Vai chegar no mesmo resultado? Vai, só vai te dar um pouco de trabalho com conta. É importante saber produtos notáveis. Beleza? Mais. Galera, 5 vai multiplicar os dois. 5 vezes 5, 25. 5 vezes o R, mais 5R. Até ali foi? Galera, me ajuda. Olha aqui, ó. Menos 5R está semelhante com mais 5R. E esses tem sinais opostos. Pode? Pode. Posso eliminar? Posso. Professor, dá para juntar esses aqui, ó. O 25 apareceu quantas vezes? Não foi 3 vezes? Então, nós temos que 71 está sendo igual. 25 mais 25 mais 25 dá 75. Sobrou quem? Menos R ao quadrado. R ao quadrado está negativo, ele vai vir para cá positivo. Olha lá, ó, R ao quadrado. 71 está positivo, ele vai para lá negativo. Então, nós temos 75, que já estava de lá, menos 71. Essa diferença não vale 4? Então, R ao quadrado está sendo igual a 4. Galera, meu R vai ser a raiz desse número 4. Meu R vai valer quanto? Vai valer 2. 2 o quê? 2 centímetros. Presta atenção. Professor, por que você não está colocando a raiz negativa? Eu estou falando de uma distância. E uma distância, para mim, tem que ser sempre positiva. Se eu usar esse R negativo, gente, será que a gente passa a ter algum problema? Se eu colocar ele negativo aqui, vai ficar... Não, até que não vai dar problema, não. Mas só vai inverter as ordens aqui, no caso. Esse aqui vai ser o maior e esse aqui vai passar a ser o menor, se eu colocar. Não vai mudar em nada com relação aos dois. Mas toma cuidado nessa situação da tirando das raízes. Lembra que seu segmento é sempre uma medida positiva. Vamos fazer conta, então? Eu não queria as dimensões A, B e C. O A, eu não falei que é X menos R? Eu pergunto para vocês. Galera, esse X, ele não vale 5? Esse R, ele não vale 2? Pergunta, quanto que é 5 menos 2? 3. 3 o quê? Centímetros, né? De boa? Bom, o meu B, ele representa quem, gente? Meu Bzinho é só o X. Então eu pergunto, quanto que vale o X? 5. Então você sabe que o B vale 5 o quê? Centímetros. Bacana? O meu C, galera, não era X mais R? Galera, eu pergunto para vocês. Quem é meu X? Meu X não vale 5? Quem é meu R? Ele não vale 2? Eu pergunto para vocês. Quanto que é 5 mais 2? 5 mais 2 vale quanto? 7 centímetros. Tem alternativa? 3, 5 e 7.
Vamos olhar se tem alguma alternativa desse jeito? Analisando as opções, galera. 3